Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você vai assistir. Está no ar mais um CoutoCast. E claro que vocês sabem muito bem que o nosso programa ele é patrocinado pela GS Distribuidora, distribuidor autorizado da Rinode Cosméticos. Você que quiser empreender com a marca ou consumir os produtos, clica aí nesse link aí ou entre em contato com o número que está aparecendo na sua tela. E claro, também é patrocinado pela Arte Modular. Pensou móveis planejados, pensou arte modular. No podcast de hoje, eu trouxe ela mais uma vez. Eu não podia deixar de não trazê-la, gente. Trouxe ela mais uma vez para compartilhar com vocês e com todos nós um tema que, quando ela me trouxe esse tema, eu fiz algumas reflexões, só que aí ela ousou. Além de um tema, além de um título, ela trouxe subtítulos. E se você que ainda não assinou esse canal, vamos lá, assine o nosso canal, ative as notificações, deixa aí o seu like, que é claro, né? As pessoas precisam e merecem também receber os conteúdos trazidos na nossa podcast. E claro, gente, comenta, compartilha, deixa aí também nos seus comentários o tema que você quer que possamos trazer aqui no nosso programa. E claro, Jezebel Sintra mais uma vez conosco, ela que é fundadora do Instituto Girassol, também ela tem o seu podcast Parte de Mim, que por sinal deu uma entrevista esses dias também no programa dela, vocês vai lá no Parte de Mim também, assina o canal dela e acompanha tudo, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, é um programa melhor que o outro, tá? Se eu fosse vocês, eu não perdia. E claro, na pauta de hoje nós vamos falar sobre decisões, escolhas e consequências. Mas sobre o subtítulo desse tema, quem vai falar com vocês é ela, Jezebel Sintra. Meu amor, muito obrigada mais uma vez. Você ela já tá sendo a madrinha do nosso programa praticamente. E eu digo uma coisa para vocês, aguarde porque tá vindo aí no segundo semestre uma temporada, tá? E nesse novo formato de temporada, vai ter uma temporada que vai ser só ela. Aguarde. Você, mulherada, não pode perder, a partir de julho, um novo formato do nosso programa, que vai vir aí com temas avassaladores, só lhe digo isso. Meu amor, é com você, Jezebel Sintra, para todos que está nos assistindo. Eu já estou em casa aqui no CoutoCast, né? Primeiro que é uma satisfação imensa dividir essa mesa com uma pessoa a qual eu tenho tanta referência. Eu lhe conheço há pouco tempo, mas você é um ser humano muito grandioso, Anny. E a gente sente a verdade no que você faz. E estar aqui novamente, dividindo as nossas experiências, as nossas expertises, a nossa visão do mundo, que não é unilateral, não é a construção de uma verdade, mas a partir de experiências, de relatos que a gente tem vivido, por onde a gente tem passado. A gente tem colhido de mulheres, de histórias de mulheres, de histórias de superação.
como a gente também fala lá no nosso podcast, Parte de Mim, nós representamos a voz de muitas mulheres. E nós acreditamos que do outro lado da tela, indiferente de ser de manhã, de tarde, de noite, mas o momento em que essa informação ressoar em você, pode ressignificar algo e fazer com que você alcance a expansão de consciência e torne-se uma pessoa muito mais amável para si, depois para o outro e em conexão com Deus. O interessante, meninas e meninos que estão nos assistindo, é que vocês entenderam que o propósito do CultoCast, além do Parte de Mim, é fazer com que aquelas vozes que estão silenciadas, elas ganhem força e ecoem. E através desse direcionamento, dessa orientação, desse entregar das nossas experiências, das nossas vivências, do que a gente capta ali, de outras pessoas, para ajudar você a também se encorajar, a também tirar de dentro o que está preso e se libertar, principalmente de cárceres emocionais. Inclusive, ela estava falando um pouco aqui nos bastidores sobre os subtemas desse podcast hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse vocês, eu não saía daí agora. Não saia daí agora. Então, pessoal, é muito importante que Anne traga essa reflexão, porque nós estamos aqui com um papel de conscientização. Nós não ocupamos o papel do julgador. Às vezes, quando se faz um levantamento de matemática, onde nós precisamos entoar voz e ser um pouco mais incisivo para que a comunicação coletiva alcance o objetivo, dê a impressão que nós estamos querendo impor algum conceito, é bom que fique claro isso, que o nosso propósito nessa podcast e em todas que a gente participa tem essa função de conscientização, de sensibilização, mas principalmente de mostrar para quem está aí do outro lado que o seu problema é tão comum, a sua situação que às vezes tira o seu sono, perturba o seu sono, faz com que você desconstrua a sua autoestima, perceba que exista dificuldades de lidar com as suas escolhas, de seguir com menos culpa, eu não digo sem culpa, mas com menos culpa, seja reconstruída, até porque nós estamos nesse mundo percebendo que nós erramos na maioria das vezes e que a consequência desses erros também vão nos levar a lugares que, se não houver uma cura interior, a gente não vai sair da condição de dor. Então a gente vem nesse momento, nessa podcast, não tocar na sua ferida, mas te ajudar a cicatrizar a dor que aconteceu na sua vida há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, ou ao menos que aconteceu ontem. E por que, Jezebel, você trouxe um horizonte temporal de um lapso tão grande e resumiu ao ontem? Porque o ontem, ele também faz parte do passado. O que aconteceu há 1 hora atrás também faz parte do passado. E em relação aos subtemas que nós trouxemos hoje aqui, eu também espero apresentar ao nosso ouvinte, Anne, uma informação de que nosso discurso não é político ideológico. Pelo contrário, o nosso posicionamento, ele é um posicionamento para curas emocionais, para que as pessoas destravem os seus gatilhos emocionais e passem a buscar por comportamentos mais saudáveis. E o primeiro tema que a gente não poderia deixar de falar, inclusive eu fiquei arrepiada quando eu sempre fico, Deus, qual é a palavra de hoje? Direção do Espírito Santo. Pai, eu digo sempre isso. O que o Senhor quer que a gente fale para as pessoas? Porque se uma alma for alcançada, a podcast já alcançou sua função. Verdade. Algumas pessoas produzem conteúdo na internet, para mídia, para venda, para marketing. Eu tenho certeza que o compromisso da Anne, assim como o meu, é alcançar vidas. Então, se ressoar em uma única mulher, a missão de evangelização, de conscientização, ela já foi alcançada. Então, voltando a esse tema. E aí eu vinha no carro dizendo, Deus me orienta, daqui a pouco a gente está indo para lá e não são roteiros programados, o que a gente vai tratar hoje? E aí Deus tocava em mim e falava, você precisa falar sobre aborto. E eu dizia, pai, logo eu não estou me sentindo preparada para tratar desse tema de uma forma tão incisiva. A gente sabe o quanto isso é complexo, o quanto politicamente isso tem defensores e opositores, o quanto as pessoas substituem a palavra aborto pelo direito de vida, mas nós precisamos falar. Até porque pode ser que lá do outro lado, Anne, esteja alguém nesse determinado momento
pensando em tomar uma atitude emocional, que é onde a gente vai chegar, a sua decisão em abortar, ela é emocional, ela não é consequente. Você não está analisando a consequência do rompimento de uma vida daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, até porque a gente conhece histórias de mulheres que abortaram e carregam essa culpa por toda a vida. Ah, eu estava na adolescência, foi um momento que não estava preparada para ser mãe, e a decisão mais fácil foi inserir um Citotec no meu corpo e aniquilar aquela vida. Não adianta dizer que não é homicídio, porque é, né? Você está matando um ser que já é vivo, inclusive que é parte de você, por uma decisão social, por uma decisão emocional, por medo ou por tabu. E aí a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, ninguém, olha aí do outro lado, comecei mansinha, mas tô dando recado já. Ninguém engravida sozinho. Se você não queria engravidar, a primeira consequência que poderia acontecer quando você faz amor sem uso de um preservativo é engravidar. Então tem muitas mulheres que querem viver o prazer soberano, né, presas dentro da sua vaidade de construir uma relação íntima com tantas fantasias, que esquecem que a consequência do sexo é reprodução. A principal finalidade do sexo... Isso quando não tem uma doença, né? É a reprodução. E hoje, jovens, adultos, as pessoas olham o preservativo, tanto feminino como masculino, como uma coisa que inibe o prazer. E aí depois, quando aparece a notícia de uma gravidez indesejada, ou de um parceiro que você não tem elo, você não tem vínculo, a primeira culpa que você tem é retirar uma vida que não tem culpa da sua primeira decisão errada. Então você erra quando você não se previne, você erra quando você não usa o anticoncepcional, você erra quando você não mede as consequências do prazer. E esse prazer ilusionista, ele vai sim te trazer consequências. Não é um erro ter um filho. É um erro você ter uma vida equilibrada e não ter construído um planejamento familiar adequado para ser mãe. Isso é um erro. Mas a vida que foi gerada, ela não é um erro. E nós sabemos que está se aproximando um período de festas. Eu ia falar nisso agora. O tema está sendo aonde muito relevante porque a gente está realmente entrando num período que as relações superficiais acontecem, é um dos períodos onde mais mulheres engravidam no São João, onde pessoas novas se encontram, onde existe um consumo exacerbado de álcool, e isso também faz com que as pessoas tenham menos medo das consequências. Já começa nas escolhas erradas, né? Nessas festas, e fica aquela lembra coisa. da podcast passada, que a gente falava que o critério de escolha não era nem na cabeça e nem nos dedos? Verdade. Você corria o risco de estar com os dedinhos podres, mas na verdade o problema não era esse, era porque você estava escolhendo com outra outro parte lugar, do corpo. é verdade. A gente continua insistindo que se você continuar analisando o seu parceiro, o seu companheiro, o seu namorado, sem valores, sem compartilhar ideais, vai estar enfadada a erros. Aonde eu quero chegar aqui? Aí você está gestante, tem a decisão de abortar, usa 3, 4 Citotecs, corre o risco de comprometer o seu útero, a sua vida, além de gerar o falecimento da criança, e aí por alguma razão a vontade de Deus prevaleceu sobre a sua, aquela criança nasce com deficiência. E você tem consciência, pelo resto da sua vida, que o seu filho tem uma deficiência provocada por um ato emocional irresponsável da sua parte. Você que tá aí do outro lado. Já do início, né? Já do início da concepção, né? Você que tá aí do outro lado. Você poderia ter sido abortada também. Pode até ser que alguém já tenha até te falado isso, que a sua mãe teve desejo de aborto, ou que fez essa tentativa de aborto. A gente sabe que tem histórias cabulosas nesse mundo. Mas aonde a gente quer chegar? Se você, mulher, que tá aí do outro lado, não entender que esse filho, que é parte de você, ele tem valor, é porque você também não tem valor. Se você não entender que o fruto do seu sangue, da sua descendência, da sua origem, tem valor, porque ele representa também o que você é, se você renuncia à vida de algo que parte de você, você está renunciando à sua vida também. A gente conhece, Anne, diversas e diversas histórias de mulheres que em um determinado momento da sua vida realizaram o aborto e até hoje
são sequeladas emocionalmente, porque na história da sua vida tem uma marca. Quando eu tinha X anos, eu cometi um aborto, eu poderia ter um filho de 15, de 16, de 18, de 20. Eu tenho um caso próximo. Nós sabemos o quanto essas mulheres falam. Eu tenho um caso próximo. Então, o que a gente diz pra você aí do outro lado? Se você não está preparada para ser mãe, faça planejamento familiar. Use contraceptivo, use o preservativo, para que realmente esse filho chegue na sua vida no momento em que você estiver preparada para ser mãe, que você tenha construído, e principalmente nos dias atuais, uma autonomia financeira que lhe dê capacidade de criar esse filho. Porque hoje relacionamento não quer dizer que você tenha estabilidade financeira para criar ninguém. Então a mulher que deseja ser mãe, ela precisa ter esse cuidado. Eu estava conversando com a minha filha, porque ela sempre interage, e ela, mãe, você vai falar sobre o que hoje? Eu disse, eu vou falar sobre aborto. Aí ela disse, teve uma experiência na escola o ano passado, e olha que a gente estava na 7ª série. E os meninos falavam que eram contra o aborto, e as meninas falavam que era a favor. Eu achei estranho os meninos falarem que era contra, e as meninas falarem que era a favor. Eu disse, mas minha filha, você quis dizer o quê com isso? Ela disse que as meninas falam que a situação de abuso dá direito delas abortarem. E aí eu vou aí do outro lado agora. Tocar na ferida. Assassinato. Qual é a mulher que tem menos de 18 anos, que engravidou, que não esteve na condição de abuso? Porque a própria legislação diz que é atentada ao pudor, que ela é menor, que ela não tem capacidade para responder sobre outra vida. Quantas crianças estão carregando outras crianças no ventre? Eu fui uma sendo delas. mães, jovens. Não estou dizendo que é por falta de orientação por mãe, por pai, mas às vezes é por ausência da sensibilização do risco. A gente vive em uma sociedade onde as pessoas não temem as consequências. E se isso não é algo que você deseja para você, faça o planejamento. Porque diferente dessa mulher que cometeu o desejo, Anne, existe a outra, minha irmã, que tudo que ela mais queria era ser mãe. Só que essa mulher, ela teve um aborto espontâneo. Olha onde a gente chegou. Olha aquela só. Que não queria ter o bebê e que cometeu o aborto. Mas e aquela que desejava ser mãe, que estava com o quarto do seu bebê preparado, com nome, com chá de bebê, com toda a família reunida, esperando por aquela vida desejada, deixar o seu filho na maternidade. E aí? Também vai ficar a marca na vida daquela mulher que ela teve um aborto, mas em condições muito diferentes da que comete o aborto, não da que sofre o aborto. E o que a gente vem dizendo nessa podcast? Toda mulher que passou por qualquer situação de aborto, ela precisa de cura emocional. Toda ela. A que sofreu e a que cometeu. A que cometeu, não fazendo julgamento moral, porque a gente não está aqui para isso, a gente só diz, se você teve a primeira experiência e viu que a consequência foi uma gravidez, não faça a segunda vez. Porque nós conhecemos história de mulheres que já abortaram 4 vezes. Misericórdia. 5 vezes. Jezebel, e quando esse aborto ele é incentivado por uma outra pessoa, essa jovem que cometeu esse deslize, de uma certa forma, sofre uma pressão emocional por parte da família e é, de uma certa forma, obrigada a cometer esse delito. Como é que a gente trata a emoção dessa pessoa? Porque imagina só, porque existe aquela pessoa que tomou a decisão de tirar aquela vida, mas existe também, eu estou falando de casos que eu acompanhei de perto, tá? Não estou inventando história aqui não. E nem é história de filme também, não é história de filme não, é história que eu acompanhei de perto. Que a pessoa simplesmente foi meio que obrigada, foi forçada a cometer o aborto. E até hoje, essa pessoa carrega essa dor, de uma certa forma. Por fora, você vê que não, você acha que não, mas por dentro só ela e Deus sabe. O quanto isso ressoa dentro dela até hoje. Existem muitos casos, Anne, de pessoas que são estimuladas por amigas, de pessoas que são estimuladas por parentes,
de pessoas que são estimuladas pelo próprio companheiro, dizendo que não quer ser pai, que não é o desejo, que é um erro. Na verdade, vou de novo, um erro consequência de duas partes, não de uma só. O que a gente diz para essa mulher que está aí do outro lado? Nada na vida acontece sem a permissão de Deus. Você tinha um livre-arbítrio, você poderia ter feito diferente. Mas se você procurou o sexo como caminho, é natural que a consequência seja a maternidade. Até porque o sexo serve para isso. Não é só para ter prazer, como a gente falou antes aqui. Então, reflita para que a opressão das outras pessoas não provoque cicatrizes no seu caminho. Cada um nessa vida vai ser responsabilizado pelos seus atos. Tem pessoas que incentivam o outro a cometer homicídio. Mas quem responde pelo crime é quem comete. Tem pessoas que incentivam o outro a trair. Mas quem comete a traição é o traidor. Então, cuidado com o que vocês andam ouvindo, com os incentivos que vocês andam recebendo de uma vida artificial, de uma vida material, a gente já falou isso aqui. Onde estão os seus tesouros? Às vezes as pessoas vão falar que é mais importante a sua carreira, o seu dinheiro, do que um filho, e aquela era a única oportunidade que você teve de ser mãe. E depois daquele aborto você nunca mais conseguiu engravidar. E isso também não é novela. Não, isso também não é filme. Não. Isso também não é história de vida real. Nós sabemos, e ainda tem um outro lado. Tem a que comete o aborto, tem a que passa pelo aborto, tem os pais solo, que perdem hoje as suas esposas e os seus bebês na maternidade, tem daqueles que perdem os dois, tem pais que perdem o bebê ou perde a esposa e que vai precisar cuidar dessa criança sozinho, transferir a relação paternal, materna para essa criança de uma forma global, que muda toda uma rotina e que a sociedade não olha. É muito difícil você encontrar um local aonde o pai solo seja citado. Verdade. As pessoas não falam do pai que criou o bebê sozinho. Inclusive, porque eu tenho acha um que vai irmão ter a meu mãe. que viveu essa experiência do pai solo. Um dos meus irmãos, meu irmão mais novo, Josué, que mora lá na Bahia. Beijo, mano! Ele foi um pai solo. O Lucas vai fazer 16 anos agora. E ele criou o filho dele sozinho. Imagina esse pai que precisa de amparo emocional porque está em situação de luto, ou da esposa ou do bebê. Na maioria das vezes é o provedor dessa casa, ele não tem como deixar de trabalhar para cuidar da criança. Muda-se toda uma rotina, não tem ninguém para ajudar. E ainda tem outra situação. Quando esse pai recompõe a vida afetiva dele, que encontra uma nova companheira, as pessoas não conseguem perceber que pode existir uma outra figura feminina capaz não de suprir. Eu não estou falando que ninguém supre mãe, mas de dar o afago necessário e a referência de mulher feminina e materna que aquela pessoa precisa. Não existe só madrasta, existe boadrasta também. A gente sabe o quanto tem mulheres, Anne, que entraram em outros relacionamentos onde o companheiro já tinha filhos e que foram grandes mulheres na vida desses jovens, dessas crianças, que ajudaram na educação, que ajudaram na construção de cidadania, na formatação de elos parentais. Com certeza aí do outro lado tem alguém com esse testemunho, verdade, que foi criado por uma madrasta ou que foi criado por um padrasto também. Sim. E que essa pessoa foi essencial no seu desenvolvimento de vida. E aí a gente volta, não dizendo que as pessoas são substituíveis, mas que o elo humano do amor, ele é algo que ele nunca vai ser mensurado a olhos humanos. E para ir mais além, Anne, ainda tem um outro ponto, que esse é ferida. Ferida! Aí do outro lado. Que é quando um casal resolve adotar uma criança, e às vezes, pela raça, um é branco, o outro é negro, a sociedade faz julgamento. Ah, é sua mãe? Ah, essa criança é filha adotiva. Você sabia que você é adotado? Como se o amor não fosse o mesmo. Como se a dedicação daquele pai e daquela mãe com aquela criança não fosse racionalmente explicada. Eu quero saber quem aí do outro lado conseguiu explicar a origem do amor. Quem aí do outro lado conseguiu justificar
os motivos pelos quais as pessoas procuram adotar uma criança para legitimar a vida dela. E por que eu tô falando isso? Na minha última podcast, Anne, eu lembrei de uma instituição que eu conheci em uma das assessorias que eu fiz em São Paulo, que é um lar onde crianças com deficiência eram abandonadas na porta. É um lar católico, de um grupo de católicos. Deve ter em torno hoje de uns 40, 50 residentes. Essas pessoas moram nesse abrigo. E eram crianças nascidas com deficiência que a mãe não queria cuidar. Na maioria das vezes, mãe solo. Não tinha com quem deixar e deixava nesse abrigo. Hoje tem pessoas adultas de 40, de 30, de 20 anos. Me lembrei de uma novela que falou um pouco desse tema, a novela Terra Nostra, aonde a Ana Paula Arósio era a protagonista. E ela, quando ficou grávida, né, ela foi forçada pela sogra, foi arrancar o filho dela, foi arrancado dela, e ela colocou num orfanato. Então, imagine um orfanato destinado a pessoas com deficiência. Gente do céu. Se a adoção ainda é um tema no Brasil, que ainda precisa ser muito difundido, uma prática que tem que ser, né, ampliada, porque nós sabemos que existem muitas crianças à espera desse momento, né, precisando de um lar, de uma casa. Imagine a criança com deficiência. Você ia lá buscar uma criança paraplégica para você cuidar e ser mãe, mas você faz julgamento de quem cuida. Ou não ajuda, ou faz de conta que não vê. Na maioria das vezes faz o julgamento moral de um casal que decide buscar alguém para distribuir o amor que eles têm, porque acha que o fato de não ser de sangue faz diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta aí do outro lado. O homem que você ama faz parte do seu sangue? Porque tem mulheres, Anne, e homens também, que amam demais, amiga, ao ponto de amar mais o outro do que ele mesmo. E acha que o amor de homem e mulher, ele vai ser superior ao amor de um pai e de uma mãe que deseja cuidar de quem precisa. E a sociedade precisa parar com isso. Parar com essa apatia. Porque a gente sabe que a fobia, a apatia, ela só leva à exclusão. Quando você encontrar um casal que deseja adotar uma criança, não diga para eles que a vida deles está muito boa, não. Que um filho é um fardo, não. Não diga que ele vai ter preocupações que ele não teria, não. Porque é o que eles desejam viver. Você não precisa parar de viver, né? Escuta, é muito comum. É sério que você vai parar a sua vida para poder trazer para sua vida uma pessoa que não, né? Uma criança que ainda nasceu. Você acha que essa criança vai te reconhecer? Sabe lá quem foi o pai, quem foi a mãe? Depois a mãe vem procurar para tomar. A gente já ouviu muito preconceito social. E nós precisamos voltar a ser humanos, cuidar do outro com empatia, adotar, orientar, amar, proteger. É um ato de amor humano, é um ato de amor ao próximo. Se você está em um momento da sua vida estruturado, não teve filhos, o que essa podcast diz para você? Procure atender os critérios, adote sim. Viva sim a experiência de se doar para o outro. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que você veio a esse mundo, você vai voltar. Daqui você não vai levar nada, a não ser a expansão de consciência que você venha ter. Verdade. E o que a gente diz? Tem mulheres que têm oportunidade de ser mãe e não querem. Essa é uma decisão emocional que vai trazer consequências pro resto da sua vida. Tem mulheres que têm o desejo de ser mãe e não conseguiram. Mas podem tomar a decisão de adotar e ser mãe da mesma maneira. E a sociedade tem que entender que ser mãe não é apenas produzir em placenta. Ser mãe é amar. Sabe por quê? Vamos aí do outro lado agora. Quantas mães você conhece que não estão nem aí para os seus filhos? Quantas mães você conhece que deixa os filhos trancados dentro de casa e vai para a rua beber, farrear, curtir? Quantas? Quantas mães você conhece que os filhos menores são expostos à sua vida íntima com um parceiro hoje, outro amanhã, outro depois? Quantas você conhece? Poucas? Muitas? Algumas? Porque eu conheço muitas. Mãe para ter compromisso, mãe para cuidar,
mãe pra orientar, mãe pra não ser mãe Nutella. Porque tá cheio de mãe Nutella do outro lado. Eita, começou a parte que eu estava esperando. Mãe Nutella, mãe que dá tudo que filho quer, mãe que compra o amor do filho, Que não impõe mãe limites. que negocia, mãe que não impõe limites. Tá cheio aí do outro lado também. Mãe que trata a erotização infantil com risos, porque não tem exemplo. Todo dia ela sai com uma, a filha vai sair também. É consequência. Eu conheço mãe que oferece filha adolescente pro job, minha gente. Ainda vira e diz, é novinha. Eu presenciei. Essa aqui você pode se aproveitar mais. Mais ou menos uns 2 meses atrás, eu presenciei uma pessoa, uma mãe, oferecer bebida alcoólica para sua filha adolescente. E detalhe, essa mãe, ela é mãe de 3 filhas mulheres. Essa mãe é uma profissional da área do desenvolvimento humano, está se formando em psicologia. E aí eu pergunto, eu fiquei assim vendo a situação, eu digo, caramba, é sério que eu estou vendo isso nos dias de hoje? Essa pessoa sabendo como o mundo vive, já, lá fora já tem gente demais para entregar as coisas ruins para os nossos filhos. Tem que ser a própria mãe fazer isso? Eu fiquei horrorizada. Quando se faz, Anne, você quebra o julgamento dentro da sua própria casa. Porque na maioria das vezes, você também precisa de correção. Ou tá tudo certo por aí? Às vezes a forma como você apresenta a sua vida íntima para os seus filhos, seus vícios, os seus hábitos, também precisam ser corrigidos. Mas se o seu filho não tem exemplo dentro da sua própria casa, ele não tem onde seguir. Eu volto a dizer isso, eu já disse isso uma vez. No dia que filho perde a referência de pai e mãe, o mundo para ele acabou. Porque ninguém mais freia esse ser. Se a referência de pai e mãe não estiver firme na presença de um jovem, de uma adolescente, de uma criança, e se esses valores não forem construídos desde a infância, acabou. Por quê? Porque ele vai ser frágil, tudo ele vai pensar em suicídio, ele não foi preparado para enfrentar as adversidades da vida, tudo vai ser muito forte para a vida dele, porque tudo que ele quis você fez. E fez de uma maneira da qual ele não teve esforço para ter, Anne. Ainda tem mães que eu digo que uma parte do mundo é de mulheres e a outra parte do mundo é filho delas. E se existe violência contra a mulher, e se esse filho que violenta, ele é filho de uma mulher, a primeira mulher que permitiu violência foi a própria mãe dele. Porque foi com ela que ele teve a primeira referência. Então, mãe, você pode educar o seu filho para não ser um narcisista. Você pode educar o seu filho para não ser um agressor de mulheres. Você pode orientar o seu filho a construir uma relação onde o pilar não é apenas íntimo e sexual. É um pilar de construção social. Não é que vocês estejam, nós duas aqui, tratando que a constituição de família tradicional é o modelo. Até mesmo porque eu não posso falar isso, sou mãe solo. A minha construção não é construção de família tradicional. Eu tive um relacionamento, tenho minhas 2 filhas, e depois desse casamento não quis mais ter outro. E criei as minhas filhas, conduzi o meu caminho. Isso não quer dizer que eu não idealize, Anne, um companheiro, idealizo com critérios. Sim, talvez sim. por isso esteja solteira no momento, por conta de alguns critérios. Eu partilho a minha vida com quem está vivendo o mesmo momento de paz, de amor, de alegria, né? Dando graça a Deus, a tudo que está vivendo. Estou num momento muito de gratidão a Deus pelas coisas. Então eu quero que a pessoa que esteja ao meu lado esteja vivendo esse mesmo momento. Enquanto isso não acontece, eu vivo a minha relação de amor próprio com felicidade, entendendo que posso construir, sim, no tempo de Deus, um momento diferente. Mas você que está aí do outro lado, né? E aí a gente acabou falando de coisas que partem do assunto da mulher, mas que a mulher não constrói sozinha. Verdade. Tudo que nós falamos aqui tem a presença masculina. Não, e foi bom você ter trazido esse detalhe, porque a gente vive numa sociedade que tudo acaba jogando a responsabilidade total para as mulheres. Cobram demais de nós. E muitas das vezes, a grande maioria das mulheres acaba querendo assumir realmente, né? Querendo ser o centro das atenções, querendo exercer aquele papel da Mulher Maravilha, a síndrome da Mulher Maravilha, como a gente costuma dizer. Tem delas, Anne, que não aceita a pensão do pai da criança. Aí eu vou agora.
Você não aceita a pensão do pai do seu filho. Um direito do filho dela, E né? você quer que o seu filho cresça assumindo as responsabilidades dele. Pois é, né? É simples. Se a presença masculina, paternal, não tem responsabilidade, como é que ele vai ter? Não, mas eu sou independente, eu consigo pagar tudo sozinha, eu consigo fazer tudo sozinha. Certo, você tá mostrando o que para os seus filhos? Que no futuro eles vão construir e vão somatizar que a responsabilidade de resolver todos os problemas é só dele. Porque ele não viu você partilhar com ninguém. Ele não entendeu que essas emoções, essas responsabilidades poderiam ser transferidas ou partilhadas. Aí é onde cria-se uma geração de jovens, né? Simplesmente acomodados, irresponsáveis, e uma geração também de mulheres exaustas, frustradas, porque no final elas acabam trazendo para si uma série de responsabilidades e de demandas que ela poderia ter compartilhado sim, porque é uma coisa que eu sempre digo, existe a separação de corpos, pai e mãe não se separam, o que separa é o casal, então tem que ficar muito claro isso, porque se eu quero passar para o meu filho uma orientação de como o homem deve se posicionar, essa orientação tem que partir de mim, e como é que eu consigo levar para ele essa orientação, exigindo do genitor, porque nessa condição já não é o pai, né? Exigindo do genitor que assuma o dever que cabe a ele. Principalmente, Anny, o dever moral. Tem muitas mulheres aí do outro lado, presta atenção, tá? Eu até coloquei hoje no meu status um negócio bem bacana. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, ela é o grande amor da sua vida, mas quando você se divorcia, ele é seu maior inimigo. Isso é fato, é amor e ódio, tá muito próximo. Quando você se separa, você vai dividir tudo que você construiu. É um processo de ruptura extremamente natural que existam fragilidades de ambos os lados. Isso não quer dizer que você, mãe, tem o direito, a não ser que esteja em uma condição de violência, de risco de vida, sim, de afastar a presença paternal do seu filho e da sua filha. Sabe por quê? Você vai ser cobrada depois. Por exemplo, nos primeiros episódios desse podcast, eu entrevistei uma mãe que ela sofria violência, tá? Por parte do pai do marido dela. E para ela sobreviver, ela teve que escolher abandoná-lo, né? Separar dele, mas deixou os filhos com ele, os 5 filhos. E aí, na entrevista, ela me disse, Anny, eu fiz essa escolha porque ele era um marido ruim, mas era um bom pai. Mas isso é realidade, Anny, de muita gente. Por exemplo, por mais que você não viva com o pai dos seus filhos, a referência paternal, ele vai ter que ter em alguém. Se for no seu pai, no avô, em um tio, a gente sabe que esse elo não é um elo tão conectado quanto é com o pai. Às vezes a mulher acha que afastando o filho dos pais, dizendo que o pai é ruim, que o pai não dá atenção, que o pai não dá pensão, que o pai trocou por outra mulher, que o pai construiu outra família, faz com que esse filho se aproxime dela. Mas, na verdade, no decorrer dos tempos, esse trauma da ausência paternal, ele vai ser revelado. E ele vai ser revelado na fragilidade emocional. O que eu digo hoje, Anny? Quando eu preciso corrigir as minhas filhas, em algumas situações eu peço reforço. Oi, fulano, eu tomei essa decisão e eu preciso que você, quanto pai, não tire a minha autoridade. Não diga para a minha filha que esse caminho diferente pode ser o melhor caminho, porque no momento de convivência que eu tenho com ela, ela só pode seguir 2 opiniões, a minha e a sua. Por mais que você não tenha uma vida presente, a sua opinião para ela é importante. É o pai, por mais que não conviva. Sim, sim. E aí o que eu digo? Vamos combinar aqui, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu preciso da sua cobertura. Ah, é o príncipe encantado? Não. É seu melhor amigo? Não. É seu ex? Teve separação? Teve problema? Teve. Mas isso é algo tão curado em mim, tão bem resolvido, que a presença do meu ex, do pai das minhas filhas, não me incomoda. Eu quero que ele seja feliz. Porque se ele for feliz, ele vai tratar minhas filhas melhor. Verdade. Às vezes, cara real aí do outro lado, tá? Você terminou com um cara tem 10 anos, tá desejando mal pra ele ainda. Misericórdia. Você terminou com um cara há 5 anos, você ainda tá desejando mal pra ele. Você ainda tá curiando a vida da família dele. Ele teve outros filhos, você fica comparando o seu filho com os outros filhos que ele tem, dizendo pro seu filho, olha, você viu que ele deu isso pra ele e não deu pra você? Você tá achando que você tá fazendo bem pro seu filho?
isso aí eu não chamo, não chamo assim uma pessoa que não se curou, não. Isso é uma atitude de mulher imatura. Mas sabe o que acontece na vida da criança? Ele para do outro lado e pensa, eu não tenho pai? A minha mãe não conseguiu enxergar a minha necessidade e eu sou tão inferior que o meu pai faz tudo pro outro e não faz pra mim. E aí você lá do outro lado, achando que você tá manipulando a cabeça do seu filho ao seu favor, você tá gerando um trauma, querida. Tá matando ele. Na real. Você tá gerando cicatrizes e marcas Feridas na vida do seu emocionais. filho e da sua filha, que só serão desconstruídas no dia que ele buscar essa expansão de consciência, que a gente não sabe nem quanto tempo vai acontecer ou se vai acontecer. Muitos jovens hoje entram nas drogas por rejeição. Eu ia falar sobre isso agora, Jezebel. Rejeição paternal. E os que cometem suicídio? Por rejeição. Os que se mutilam? Pronto. Entendeu? Sua filha se automutila e você não se deu conta de que são os estímulos que você tem provocado. Se você não está ensinando os seus filhos a lidar com a frustração, a automutilação é consequência. Ah, mas isso é uma era da internet. Não é. Não é era da internet. É ausência de elo parental, é de vínculo. Então, para de querer quebrar os vínculos dos seus filhos. Ah, mas se eu não tive uma vida conjugal e fui feliz, se eu não tive vínculo com o pai do meu filho, por que o meu filho vai ter? Eu vou de novo. Você tinha o direito de escolher quem você quisesse para ser pai do seu filho. Não adianta dizer assim, não tenho culpa. Tem sim, tem. Quem escolheu foi você. Quem dormiu foi você. Quem transou foi você. Quem fez amor foi você. Quem quis conviver foi você. Não adianta dizer que você não tem culpa e nem que você é inocente. Porque todo agressor, ele dá sinais. Se você não percebeu os sinais, abra o olho. Perceba que ninguém ama tanto o outro ao ponto dele não ter filho, dele não poder se vestir, dele não poder ter interação social. Os sinais o narcisista ele dá, olha, anos-luz. Cabe a você separar o senso de realidade e o senso da ilusão. Se quiser viver grandes aventuras e o senso da ilusão, seja bem-vindo ao mundo dos narcisistas, que tá assim. A gente tá aqui para julgar o narcisista, não. Até porque esse narcisista, Anne, consequência, ele é alguém sequelado, fragilizado na sua educação inicial. De repente é uma vítima dessa mãe que não teve sabedoria, que não teve maturidade e acabou também provocando essa ruptura, esse vínculo, tirou dele uma referência que poderia simplesmente fazer com que ele ainda tem um outro lado se tornar uma pessoa das melhor. Mães que acham que são donas dos filhos. Tem muitos homens adultos que nunca conseguiram sair da casa das suas mães. Tem filhos adultos que nunca conseguiram ter independência financeira. Tem filhos adultos que não conseguem ir no médico sozinho, que tem que ir com a presença da mãe. Ô mãe, cai na real. Seu filho precisa construir independência, porque ninguém sabe quem vai primeiro. Depois que você morrer, quem é que vai cuidar dele? Quem é que vai dizer pra ele que é o melhor caminho? Aí qualquer relacionamento que ele tenha, a pessoa tem que se adequar à sua vontade para conviver na sua família. Não é assim, gente. Não é dessa forma. Eu não tô dizendo, Anne, que a gente cria filho pro mundo. A gente não cria filho pro mundo. Mas a gente também não cria filho para nós. Nós criamos elos com os nossos filhos. Não, e a Bíblia já ensina, né? Que o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Na Bíblia não está dizendo que a mãe ou que o pai tem que aprovar, que tem que ser do jeito deles. Entende? É uma escolha, como você falou. Toda decisão, ela tem um acordo e só duas para você ter uma ideia. Todas as consequências também. Eu tenho uma amiga que namorou com um rapaz 8 anos. Aí ela fez um comentário que eu achei super interessante. Ela disse assim, ele só casa comigo no dia que a mãe dele morrer. Porque enquanto a mãe dele for viva, ele não casa com ninguém. Porque ele vive para ela. E ela passou 8 anos neste relacionamento. Aí eu vou aí do outro lado. Quantos anos você tem de noiva desse rapaz? Ele nunca conseguiu sair da casa dele, alugar uma casa ou comprar uma casa e idealizar uma vida com você. Tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, 8 anos de relacionamento e ele não percebeu que a fase do namoro já acabou. Você é a esposa que dorme de forma aleatória na casa da mãe dele e ele nunca conseguiu soltar o cordão umbilical e seguir o próprio caminho dele. Não se assuste.
se o relacionamento dele acabar com você depois de 8 anos e ele casar com outra em 6 meses. Quando você entra em um relacionamento que você se acomoda em ser qualquer coisa, eu tô falando pequenininho mesmo. Ser pequenininho, não ter expressão, não ter posição, fazer o que o outro deseja, ou por status, ou por posição social, seu tamanho vai ser desse mesmo, não tem jeito. Mas aí nessa questão, Jezebel, desse indivíduo, dessa pessoa que está sempre seguindo, né? Tá condicionando a sua própria vida, a sua própria escolha, a escolha dessa mãe e tal. De verdade, a pessoa que está do lado dele, ela passa a ser uma pessoa, digamos assim, invisível, porque se for por status, qual é o status que essa mulher vai ter? Se sempre vai ser a sombra. É a coadjuvante. Né? É um amor coadjuvante, onde a sua participação na vida do outro, ela é tão expressiva ao ponto do seu relacionamento não evoluir. Outra coisa também que tem que falar aqui. Mesmo jeito que tem mulheres, Anne, que passam 8 anos e não casam, tem outras amigas que casam em 30 dias. Você conhece alguém que estava dentro da igreja e que fornicação era um pecado e que casou com 30 dias com uma pessoa que ela não sabia nem quem era e que era um projeto de Deus e que o casamento durou mais um mês? Você conhece outras que casaram com 2 meses, com 3 meses de relacionamento e depois perceberam que não conheciam quem era o seu companheiro? Aí eu vou agora. Tem muita mulher corajosa. Você consegue dormir com o seu inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não deu dom a nenhum ser humano de enxergar a alma do outro. Só quem conhece a alma de cada um é Deus. Mas às vezes o teu príncipe encantado, o homem da sua vida, que está ao seu lado, pode ser alguém que vem aí de um homicídio, de um feminicídio, de agressões a diversas mulheres e que está formulando ao seu lado a nova vítima. Gente, vale ressalvar aqui que quando a gente utiliza o termo agressão, não precisa ser apenas a agressão física, não, tá? A gente vai trazer uma outra entrevistada aqui para tratar exatamente de agressão. E uma das agressões que mais destrói uma mulher é a agressão emocional, é a agressão psíquica. Então, quando a gente fala de agressão aqui, mas ele nunca. Mas eu nunca ouvi dizer que ele bateu em mulher. Mas tem palavras que lhe matam. Com certeza, a ex dele é uma pessoa problemática e você foi nomeada nova princesa, né? A mulher da vida dele, aquela que é perfeita às condições que ele precisa. Cuidado. Cuidado com quem coloca defeito nos outros. Não existe ninguém perfeito. Cuidado com quem olha pra você e diz que você é perfeito. Porque no fundo você sabe que você também não é. O que a gente precisa, e aí cai na real do outro lado, hoje eu tô chamando o povo pra cair no real. Sem filtro. A vida tem que ser vivida sem filtro. Não é só de emoção que nós vivemos, porque emoção, ela traz consequência. O que você escolhe pela emoção, você vai colher a consequência, que ela pode ser boa como ela pode ser ruim. É um risco. E quem vive no risco também pode acertar, como também pode errar. Verdade. O problema de tudo isso é que, às vezes, a condição a qual você se coloca, ela pode fazer com que você seja... Eu não estou falando mais uma na estatística, não. Eu estou falando você ser uma mulher silenciada. Porque o aborto, ele silencia. A violência, ela silencia. A ausência de saúde da mulher, ela silencia. A depressão hoje silencia. E nós precisamos ter uma forma de agir de forma racional para fazer com que o outro enxergue quais são as nossas reais necessidades. E aí, Anne, não tem como dizer que isso não é um problema sério nessa geração de planeta. Eu não estou falando nem de geração de idade. Nós estamos atravessando um problema sério sobre reconexão com a nossa existência. O que falam sobre saúde mental
nada mais é do que conexão do seu eu com o seu eu superior. As pessoas se conectaram tanto à compra, ao consumo, ao poder, às sensações, às emoções, que elas esqueceram de se priorizar. Vai chegar o tempo que as pessoas vão começar a barganhar a compra de afeto. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Lembrei agora, Vixe Maria. Você tá lá no Tinder. Tô dizendo que o Tinder é um lugar ruim, não, que eu já tive namorado de lá. Aí aparece uma pessoa com perfil, com nome internacional, né, com a foto no ambiente social abastado, comidas sofisticadas, e aí você se sente premiada porque ele mandou um like pra você. Aí começa o assunto. É Olha uma a pessoa armadilha, olha a que está armadilha. morando aqui em Aracaju, Misericórdia. que trabalha em uma multinacional e que não tem muitos amigos, uma pessoa que tem não tem hábitos noturnos e que precisa conhecer alguém e tal. E você começa a se empolgar com um homem que diz que vai fazer uma viagem internacional, que você providencia o passaporte, que você vai viajar com ele, porque eu conheço mulheres que se apaixonam por pessoas que elas nunca viram. Só pelo bom papo. E aí esse galanteador passa a ter informações privilegiadas sobre a sua vida, o seu trabalho, onde você mora, onde estão os seus filhos, onde é o seu trabalho, qual é o seu ambiente social. Até onde isso vai parar. Imagina, vai chegar um determinado dia que ele vai falar para você assim: tô mandando um link para você fazer uma adesão, colocar algumas informações para que a gente possa viajar. E aí depois você, frustrada, percebe que foi um golpe. Quantas mulheres não passaram pelo golpe do Facebook? Dos homens que diziam que tinha uma mercadoria apreendida, né? E que era um presente que ele ia dar para você, que você tinha que pagar uma taxa para liberar essa joia que estava presa na alfândega, no caso aqui de Aracaju do Recife, e que era para chegar para você e você tinha que depositar esse dinheiro. Aí eu vou agora. Por que existe esse tipo de canalha? Olha ele de novo. Por que existe homem que se presta a dar golpe virtual afetuoso em mulheres? Porque existe mulher carente de afeto. Porque existe mulher que ainda está buscando na internet, no mundo artificial, no mundo virtual, o encontro de um homem perfeito que não existe. Aí eu vou agora. Você quer encontrar alguém? Comece fazendo exercício do espelho. Enquanto você não entender o valor que você tem, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você não consagrar a Deus o desejo de um novo relacionamento, nada vai acontecer. As pessoas esqueceram de que para ter uma vida próspera, tranquila, abençoada, só existe um caminho. E esse caminho é o caminho do reino. Esse caminho é o caminho da oração. Toda podcast a gente exalta. Quer ter resultado? Ore. Quer ter resultado? Reze. Quer ter resultado? Faça a propósito. Às vezes fica aí do outro lado dizendo, será que esse Deus existe mesmo? Ninguém melhor do que você mesmo para confrontar a sua fé e pedir a Deus que tenha misericórdia sobre a sua vida. Mas relacionamentos virtuais, golpes virtuais, pessoas que vendem sentimentos virtuais. Aí eu vou mais além. Às vezes o desespero está tão grande que você sai na noite disponível para qualquer pessoa. Quem está disponível para qualquer pessoa também corre o risco de encontrar qualquer coisa. Vai cair em qualquer conversa. E ainda tem aquelas, Zane, que entram no relacionamento sabendo que a pessoa é comprometida, né? Consciente. Não, esse rapaz tem uma família, essa mulher tem uma família, mas eu estou em uma posição muito confortável em ser o amante, porque eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa e estou vivendo aquilo que der para viver. Eu vou de novo. Desde quando? Desde quando adultério foi bênção? Desde quando adultério foi instrumento de felicidade? Desde quando adultério foi a construção de elos e sentimentos? No adultério existe a desvalorização de alguém. Ou é a sua desvalorização, ou é a da companheira. Você trouxe um ponto agora
que eu me lembrei de uma pessoa com quem eu convivo, né? Uma conhecida minha. E aí ela passou por ela tinha um casamento de mais de 30 anos. E aí ela foi abandonada pelo marido de uma hora para outra. Só que, na verdade, depois ela descobriu que não era de uma hora para outra. Esse marido tinha uma amante há mais de 5 anos. Só que aí ela, diante dessa situação, ela virou o cabeção, pirou o cabeção. E aí sempre, né, sempre quando a gente se encontra no ambiente social do qual a gente compartilha diariamente, ela sempre fala das experiências de ter saído, de ter... porque eu dancei, porque fulano, porque não sei o quê. Ou seja, o fato dela estar sendo, digamos assim, desejada por vários, sabe? Isso deixa ela... Só que eu fico... Tanto eu como outras pessoas observam. Cara, olha só até onde vai a ferida emocional dessa mulher. Anne, Isso tem um reflexo tão grande que é assim, se você não conhecer ninguém do outro lado que já tenha feito isso, eu acho muito difícil. Tem mulheres que estão casadas, presta atenção, tem coragem de escovar o cabelo, fazer uma maquiagem, vestir uma roupa bonita, nada. Mas ela se separou, minha irmã, no outro dia ela virou uma boneca. É impressionante. Ela se separou hoje, amanhã ela vai pro salão, ela arruma o cabelo, ela troca de roupa. As pessoas passam na rua e falam... Você arruma pro marido... Menina, como a separação fez bem a essa pessoa. Mas, ei! Na maioria das vezes, foi a própria pessoa que se sequelou. Não foi nem a relação que não permitiu que ela se cuidasse, que ela se vestisse bem, que ela tivesse uma vida social diferente, que ela desfrutasse da sua vaidade. Foi ela mesma que construiu isso. E aí depois, não, separou, ficou melhor. Aí vai, mas agora homens olham pra mim. Não, agora eu me sinto cortejada, agora eu me sinto diferente, agora eu me sinto viva. Sim, mas em qual momento não era você? Em qual momento dessa história, da viva ou da morta, não era você? Não, você não tinha possibilidade de decidir sobre isso. Aí, às vezes, Anne, tem aquela história também da mulher que não se cuida, da mulher que já não tá nem aí, que o marido procura, ela não tá nem aí. Não ache que o que ele encontrar na rua vai dizer pra ele que pode esperar pra amanhã, não, que tá com dor de cabeça, que tá indisposta. Até mesmo porque tem muita gente que fala, eu só uso e devolvo. Eu só uso e devolvo. Começa como eu uso e devolvo, e depois esse uso e devolvo é muito mais recorrente do que uma vida conjugal de muitos e muitos anos. E aí a mulher tem que se perguntar se ela virou mãe desse homem. Porque tem muita mulher que vira mãe do cara. Ei! Um homem não dorme com a mulher com a mãe dele, não. É verdade. Ele não se relaciona com a mãe dele. Ele não tem estímulos afetuosos e sexuais com a mãe dele, não. Se você se transformou na mãe do seu marido, acorda! Porque no dia que aparecer outra mulher, que seja mulher e não mãe, ele vai ficar com ela. É natural isso. Você tem um atrativo com o homem para transformar ele no seu marido. Mas depois você transforma ele em um filho. Ainda chama de filho. Ô filho, vem cá. Ô filho, vem aqui. Filho? Você dorme com o filho? Não dorme. Não. Então as mulheres precisam se posicionar. Ainda tem aquelas, inclusive, hoje eu tive a oportunidade, no dia que está sendo gravado esse programa, eu tive a oportunidade de conhecer a história de um grande... Assim, fiquei encantada, porque ele fez parte da minha infância, o pastor Daniel Fortes. E no papo, ele contou uma situação aonde ele presenciou, na conversa que eles estavam tendo aqui na entrevista, um relato, né, que eles foram almoçar. Aliás, desculpe, corrigindo, quem me contou essa história foi meu mentor, o pastor Ari. Ele contou que foi para o almoço na casa do pastor Daniel Fortes. E aí, a esposa do pastor Daniel Fortes, que por sinal está fazendo bodas de ouro agora. Que lindo. Cuida dele de uma forma muito, muito gentil, coisa e tal. E um pastor de fora presenciou isso. E aí ficou encantado com a forma que a irmã Gorete trata o pastor Daniel Fortes. Né? Admirou muito, tal, elogiou. Só que o fato dele ter ficado tão vislumbrado com a forma de tratar da esposa do pastor Daniel
foi pelo fato dele não ter aquilo na casa dele. Sim. Ele ser um líder religioso que apacenta mais de 7.000 ovelhas na sua congregação e diz que era tratado, feito um lixo dentro de casa. E aí, às vezes, é onde entra isso que você está falando. Muitas das vezes, acontece de o marido abandonar essa esposa justamente por causa disso. Como também acontece... A gente não está aqui falando que o homem é santo, que ele não procura... Que tem homem, tem perfil de cafajeste, tem mulher que gosta. Tem mulher que sabe que o cara fica com 5 e ela tá com ele. A gente sabe que tem de tudo. Aqui a gente não tá fazendo julgamento moral. Não. Mas tá relatos. O que nós estamos querendo mostrar para vocês que estão aí do outro lado... É que independente de gênero, né? É que independente de gênero, você constrói a forma como você quer ser tratada. Se você distancia a relação homem e mulher e transforma isso em um outro tipo de relação, você vai colher o preço disso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu conheço uma história de uma mulher muito bem sucedida, ela e o esposo, são donos de uma rede de supermercados. E aí aconteceu, inclusive essa história foi aqui numa cidade do interior de Sergipe. Aconteceu de sair uma história na cidade que esse empreendedor estava ficando com uma jovem e tal, e aí procuraram ela para contar sobre a traição. E aí eu lembro exatamente da resposta que as pessoas falam que ela disse. Que se ela quisesse saber, ela mesma tinha ido procurar. E que ela sabia que o relacionamento dela estava em crise, mas que ela não ia destruir nem o patrimônio, nem a família dela por conta de um devaneio do marido dela, que ela sabia o valor que a família dela tinha e que ela ia reconquistar o marido dela, não em silêncio, mas lutando pelo relacionamento dela. E que mulher nenhuma ia ter o poder de destruir aquilo que ela construiu durante 20 anos na vida dela. E, de fato, não diz que a mulher sábia edifica a casa? Verdade. Você já ouviu isso aí? Aí é onde entra o tema decisões. Ela tomou uma decisão. Essa mulher tomou uma decisão de lutar pelo relacionamento dela, de corrigir os erros, de trazer o marido para perto e conseguiu resgatar o seu casamento. Sabe por que às vezes com você não deu certo? Porque a primeira pessoa que manda seu marido ir para casa da rapariga é você. Quando ele sai de casa, você vira e diz, já vai para casa daquela rapariga. Você pega o telefone celular dizendo, eu quero ver se tem mensagem daquela rapariga. Jezebel, ainda posso ser ainda pior. Tem aquela que o coitado às vezes nem tem. Mas aí, qualquer coisa, qualquer comportamento, ela já disse que esse cara tem outra. Eu digo porque também tem um caso na família que eu vi. Conheço história de mulheres que fizeram isso e eram elas que estavam traindo. Ui! Conheço história de mulheres que julgavam o comportamento moral dos seus companheiros, dizendo que eles eram as pessoas responsáveis pela traição e ela é quem tinha um caso. Conheço história de mulheres que eram casadas e levavam um amante para tomar cerveja e comer churrasco com o seu marido. Então, a gente não está aqui para dizer que só o homem, porque mulher, quando quer, ela não precisa nem de cortina. A mulher, quando ela quer aprontar, ela apronta em qualquer lugar. Não, a gente não tá aqui dizendo que é só o homem. Porque eu conheço umas, minha amiga, que se fosse pegar a ficha corrida, o negócio era feio. Você trouxe um fato aí que eu vivi isso. O meu ex-marido, pai dos meus filhos, levou uma cidadã para nossa casa, para um almoço que nós estávamos oferecendo. Nessa casa morávamos eu e a mãe dele. Eu estava grávida da minha filha. E o cidadão abençoado, para não dizer outra coisa, levou uma suposta prima. E nesse almoço estavam outras primas, que eram primas dele mesmo, e aí cantou no meu ouvido. Essa fulana aí não é prima, não. Essa fulana é assim, assim, assim. Aí, minha filha, o bicho pegou. Aí juntou eu e a sogra para descer o cacete. Ou seja, tanto homens como mulheres vivem, sabe, esse tipo de situação. O que a gente tem que falar aí pra você que tá do outro lado, tá? Primeira coisa, meu amor, linda! Beijo! Ninguém é de ninguém, meu amor. A gente constrói o elo com o outro, mas ninguém é de ninguém, você não é dona de ninguém. Você não é dona do seu marido, ele não é dono seu, ninguém é dono de ninguém. Vai ficar com você até o dia que você oferecer pra ele bem-estar, conforto, companhia,
resiliência. Vai dar tudo Respeito, certo, cumplicidade, respeito. paz. Quando isso acabar, acabou. Mesma coisa E somos assim, nós a mulheres. decisão de trair, eu digo que assim, você tem um relacionamento estável, bacana. Você só não pode trair a primeira vez. Porque depois que você fizer a primeira vez, você não para mais. Porque o princípio foi quebrado. É uma porta. É como você fala assim, abriu a porta, agora já foi. Ah, eu traí uma vez, vou trair duas, vou trair três, vou trair quatro, vou trair cinco, vou trair 10. Então, reflitam. Se você tem algo que precisa ser ajustado dentro da sua relação, construa isso através do diálogo, construa através do afeto, construa através da troca. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que condiciona hoje, Anne, muitas mães solo, muitos relacionamentos rompidos, é justamente a ausência do diálogo. É a sobreposição das minhas vontades. Eu penso assim, ó, Gabriela, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Então, a síndrome da misericórdia. Gabriela, quando ela chega na vida de uma mulher, ela só impede que exista expansão de consciência. E aí, voltando ao tema central dessa podcast, nós falamos aqui sobre inúmeros comportamentos de mulheres. Nós fomos em diversos temas que alcançam o universo feminino de uma forma muito incisiva, mas que também alcançam o universo masculino. Sim. E qual é a mensagem? Eu acho que a gente está chegando no nosso tempo. Qual é a mensagem que a gente precisa deixar aqui para vocês? Tudo é possível desde que as suas escolhas sejam escolhas que meçam as consequências. Não existe escolha sem consequência. Não adianta eu iludir para vocês, dizer assim, vamos tentar a sorte, é 1 a 1000. Você vai correr o risco de ser a 1 ou as 999 que der errado. Se você puder configurar-se como prioridade, perceber quais são as suas vontades, se colocar em primeiro lugar, colocar sua relação com Deus em primeiro lugar, não ter ansiedade sobre o tempo das coisas de Deus na sua vida, você tem uma tendência a acertar mais. Por quê? Porque quem espera no Senhor sempre alcança. De novo, quem espera no Senhor sempre alcança. E quem espera no mundo também alcança o que o mundo oferece. Então, se você quer ter um projeto de vida, compartilha esse projeto com o seu eu superior, com Deus. Como a Bíblia nos orienta, né? Consagre os seus planos ao Senhor. E tudo ele fará. Né? E serão bem-sucedidos. Uma vez que você consagra, uma vez que você pede direção a Ele, é no tempo dele. Mas será bem-sucedido. Outra coisa aí do outro lado. Tem gente que tem agonia em ficar sozinho. Não aguenta ficar sozinho. Não aguenta ficar solteiro. Sempre tem que estar com alguém. Sempre tem que estar conhecendo alguém. Sempre tem que estar se relacionando com alguém. Sempre tem que estar enrolado com alguém. Qual foi o tempo que você deu para se curar? Se você precisa sempre estar com alguém, é porque no fundo você não é autossuficiente. A sua companhia não lhe pertence. Você precisa estar se reafirmando sempre para o outro. E aí eu tenho uma coisa final aqui para falar. Muita gente acha que a mulher que está fora do padrão estético, ela se vê no espelho não com tanta beleza quanto aquela que está emplastificada, que está em dia na estética. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Muito se engana. Porque a mulher que não está procurando a redefinição de uma imagem todos os dias, ela já tem uma construção do que ela é muito bem resolvida. Não é o que as pessoas pensam sobre ela que vai decidir o que ela é. Até porque a cintura, a bunda, a perna não interfere muito no que ela pensa, no que ela faz e como ela se comporta. E na maioria das vezes, o homem que se relaciona com ela não se importa com o físico que ela tem, principalmente com o que ela é. Tem mulheres que são cooptadas pelo que elas são, não pelo objeto de uso que elas demonstram ser. Então, cuidado. Cuidado com o uso da imagem. O uso da imagem só pode afastar você de você mesmo. Enquanto você não tiver uma autoafirmação da sua importância, do que o seu ser humano é, não adianta, filha, 10 lipo, 50 botox, não adianta afinar a cintura, não adianta fazer tratamento para celulite.
porque é só carne. E a carne por si só, ela não é suficiente para se relacionar com ninguém. O corpo não fala, o que fala é a mente. Então expanda, faça expansão de consciência, busque cura interior, converse com Deus. E no que você precisar, se algo dessa podcast ressoou em você, continue acompanhando o CoutoCast, o podcast Parte de Mim. E no mais, você, mulher, que está aí do outro lado, que precisa de ajuda. Eu não sei resolver essa situação sozinho. Aí eu deixo aqui, meu @ é Jezebel Sintra, que também é a forma de acesso ao Instituto Girassol. Nos procure, lá a gente tem um grupo de voluntários, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicas, pessoas que estão acostumadas a lidar com emoções. Inclusive, vamos ter algumas pessoas aqui também participando das podcasts. Nos procure, manda uma mensagem, peça ajuda. Às vezes é uma terapia que vai te ensinar a dizer um não, que vai mudar toda a sua vida. Então, muito obrigada pela paciência, por ter nos ouvido até agora, e eu entrego para vocês o meu melhor, consciente que o melhor de mim foi oferecido nessa podcast. E eu tenho certeza que alcançando uma mulher, uma alma, uma vida, a minha missão nesse lugar está cumprida. Anne, muito obrigada, querida. Amém. Falando um pouco, né, do Instituto Girassol, muito em breve vamos estar anunciando também um projeto onde nós, eu, Jezebel e um grupo de mulheres, vamos estar nos unindo. 12 mulheres para fazer barulho. Para oferecer para vocês, mulheres, que precisam desse acolhimento, desse direcionamento, dessa força para viver esse processo de autotransformação, de autorresgate. Se prepare, tá vindo aí um projeto que vai realmente assim virar a chave de muitas mulheres. Eu tenho fé em muito em breve a gente fazer a gravação das instalações. Com certeza. Hoje, graças a Deus, a gente venceu mais uma etapa de licenciamento. Falta só uma agora. Uau! E aí, na hora que essa última etapa de licenciamento ocorrer, as portas estarão abertas com os nossos grupos de voluntários, atendendo gratuitamente, especialmente mulheres em condição de comorbidade. Já avisa aquela que você conhece que vai ter uma porta aberta para acolher, para garantir o enxoval, o cuidado emocional, os exames laboratoriais do 1º, 2º, 3º ciclo e de ultrassom. E nós esperamos que a Casa do Girassol, a gente diz que é um espaço realmente de ressignificar vidas, seja ocupada por o maior número de mulheres possível. E Anne, seremos 12 mulheres gigantes. Eu não tenho dúvida. Com a missão de transformar 12 milhões de mulheres em mulheres gigantes também. A meta é ousada. A meta é ousada. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Gente, muito obrigada. Eu quero desde já agradecer a Jezebel. Agradecer a você que continuou conosco até agora. Agradecer a GS, distribuidora, que trouxe aí esses mimos toda semana. Tô amando, tá, gente? Tô amando. Agradecer ao nosso estúdio, Cabizel. Agradecer a nossa equipe de bastidor. O estúdio Cabizel, que a galera tá trabalhando legal. A Arte Modular, que também tá aí nos apoiando no nosso Instituto projeto. Arte da Fé. O Arte da Fé, do qual eu assumi uma diretoria, e tem aí também novidades que o Arte da Fé vai estar trazendo também no 2º semestre. Logo, logo vou estar anunciando. E, gente, eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade de estar trazendo para vocês pessoas que entenderam o propósito do CoutoCast. O propósito de levar a expansão de consciência. O propósito de ajudar você a se curar dos traumas e resgatar o seu valor. A Jezebel falou algo agora há pouco, na parte final dela, sobre aquela mulher que, infelizmente, ainda está presa num padrão da sociedade, e isso reverbera muito num sintoma crucial que as redes sociais estão implementando. E a gente vai trazer esse assunto também nos próximos programas. Eu quero desde já, Jezebel, convidar você para ser uma das primeiras mulheres a fazer parte desse time, além de ser uma das primeiras mulheres que vai fazer parte do novo formato que será iniciado no CoutoCast na próxima temporada. Tô junto, misturado. Onde a gente vai trabalhar toda semana um conteúdo, né? Vai ser uma temporada onde mensalmente a gente vai trazer uma temática, a gente vai destrinchar durante o mês. E digo para vocês, meninas, acompanhem porque vem muita coisa legal. E claro, assine o nosso canal, deixe lá o seu like, compartilha com todo mundo.
Ativa as notificações e siga lá o nosso perfil, @CoutoCast2025, e também siga lá meu perfil pessoal, @AniCoutoOficial. Beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo CoutoCast. Olá, eu sou Anne Couto, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.